E aí pessoal, tudo bem com vocês? Silver aqui, como vão vocês? E bem, hoje a gente aqui tem um vídeo do nosso querido amigo Hamlet. Um videozinho que ele soltou recente e eu acabei não reagindo cedo, desculpa. Mas A Noiva Cadáver me ensinou sobre sacrifícios. Cara, A Noiva Cadáver eu vi ele 2 vezes durante a minha vida, mas honestamente eu não lembro de muita coisa. Eu lembro de pouquíssima coisa e eu vi, tipo, cortes do filme nos stories de um amigo ou outro, sabe? Porque é um filme meio emblemático com algumas mensagens legais. Eu acho que pessoas gostam bastante, sim, da Noiva Cadáver. Então vamos ver o que o Hamlet pode me ensinar sobre A Noiva Cadáver. Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar A Noiva Cadáver, um filme que me ensinou muito sobre autoestima e sacrifícios. Lembrando que eu já analisei o irmão desse filme, O Estranho Mundo de Jack. Tem que ver, assim tem que ver. Se você terminar esse aqui, pode ir ver. Eu sei que eu tô postando um vídeo no dia 30, mas mesmo assim, um feliz Halloween pra você. Ou melhor, um feliz dia do Saci. Dia do Agora, Saci. sem mais enrolação, vamos lá. O filme começa com a gente sendo Calma aí, apresentados a duas famílias, a do Vitor e ruim do nada, cara. Vitor e a da Vitória. Começa sendo aquele musical gostosinho que a gente já tá bem acostumado, como por exemplo é em O Estranho Mundo de Jack, e essa música conta pra gente que os dois jovens irão ensaiar um casamento, pra manter a etiqueta. E é interessante notar que essas duas famílias se casam por motivos distintos, como bem deixou claro meu amigo Yuri. A família do Vitor está casando ele com a Vitória porque a família da Vitória tem nome, status, é uma família com um sobrenome nobre, enquanto a família da Vitória tá casando ela porque ela não tem mais dinheiro, e a família do Vitor tem dinheiro pelo negócio de pescaria. Então, um tá se casando pelo nome, status, e outro tá se casando por dinheiro. O que chega a ser engraçado, é uma família com nome nobre e pobre. O que mostra que o nome não importa nada, mas sim as ações. Essas sim podem te tornar rico. Hildegard, e se o Vitor e eu não gostarmos um do outro? Como se isso tivesse a ver com casamento? Você acha que eu e seu pai gostamos um do outro? Isso aqui remeteu a tempos antigos, quando tempos famílias antigos. casavam seus filhos mais por interesse do que por sentimento. Sim. Como eu vi numa série recente chamada House of the Dragon. E eu não isso vi a ainda série pode ser visto hoje em dia, com casamentos acontecendo por dinheiro, interesse, status, enfim, vários motivos, e nenhum desses motivos é o amor. Isso me faz pensar sobre as origens do casamento. Será que ele foi criado com propósitos políticos ou com base em sentimento? Enfim, Não sei. comenta aí o que você acha. Propósitos A questão políticos. aqui é que nem o Vitor nem a Vitória se conhecem e os dois têm dúvidas se vão gostar ou não um do outro. O que já era de se esperar, sinceramente. Eles acabaram de se conhecer, tão cheio de dúvida. Quando a família do Vitor chega à casa da família da Vitória, eles tentam conversar entre si, mostrando um claro senso de inferioridade vindo da família do Vitor e um claro senso de superioridade vindo da família da Vitória. A partir disso, podemos concluir que não é o dinheiro que faz você ter orgulho, mas as lendas que seu nome criam ao redor do dinheiro. Ou seja, para ser nobre, basta que contem histórias em seu nome, mesmo que sejam mentiras. Sempre quis encontrar alguém por quem me apaixonasse perdidamente. Alguém para passar o resto da vida comigo. Tolice, não é? Tolice. Caraca. Não! Essa frase aqui simboliza o que muitas pessoas desejam. Eu mesmo cresci em uma escola em que, pelo menos a maioria dos meninos tinha o sonho de achar Droga, veio propaganda logo agora, cara. Primavera amarga. Primavera Faz Sound, parte. apresentado por Bex. Ajudar o Hamlet. sonho de achar uma namorada. Sim. E eu sinceramente nunca entendi o motivo. Ter uma mulher como objetivo final e o sentido da sua vida nunca me pareceu como um objetivo duradouro ou importante. A questão é que, inegavelmente, vendem pra gente a ideia de que pra você ser feliz você deve ter um parceiro, e isso não se sustenta na realidade. Caso você não seja feliz sozinho primeiro. Isso porque ninguém vai cumprir todas as suas expectativas, e mais do que isso, as pessoas não têm obrigação de serem o que você espera delas. Por isso, se você não for suficiente pra si mesmo antes de ter um parceiro, é natural que você se decepcione com ele. Mas eu vejo nobreza naqueles que têm o desejo de fazer outro ser humano feliz por meio de um relacionamento quando são suficientes para si mesmo. Não há nada mais nobre do que o uso da racionalidade com um sentimento de irmandade e união com alguém que você gosta. A minha principal crítica, na verdade, é que se você espera alguém pra só daí procurar felicidade, então você muito provavelmente será infeliz. Porque é natural que depois de realizar o sonho, você se acostume com o que encontrou e entre um limbo de crise existencial, até estar bem com
consigo mesmo. Quando o ensaio do casamento começa, nós percebemos que se passaram 3 horas dali e vemos também que o Victor é o que está fazendo esse atraso todo acontecer. Porque, ao que aparenta, ele é muito desastrado, mas isso é interpretado pelo padre como se ele não quisesse se casar. Chega! O casamento só pode acontecer quando ele estiver preparado. Ao que tudo indica, ao menos o padre não quer que as pessoas se casem por interesse, mas sim porque gostam umas das outras. A questão é que o que também aparenta é que o Victor e a Vitória se gostaram desde o momento em que se viram. Estão conformados com a ideia de que irão casar-se. Mas, por sentir-se decepcionado, ele vai se lamentar na floresta, um lugar onde fica treinando os votos de casamento. E depois de muito treino, ele acaba conseguindo proferir os votos. Só que o que acontece é que por acidente ele coloca um anel na mão de um cadáver. E é daí que vem o nome do filme, A Noiva Cadáver. Depois desse trágico erro, ele é levado pro mundo dos mortos por sua noiva, e o que provavelmente não é uma das melhores situações, isso porque ela tá completamente mortinha, e se você se quer tentar imaginar o cheiro dela, você fica com ânsia. Lá no mundo dos mortos, nós encontramos vários irmãos caveiras meus, homens que outrora morreram e continuam aproveitando a morte, e aqui é aquele momento do vídeo em que eu elogio o filme por toda a sua produção. Os stop motions aqui é assustadoramente perfeito. As músicas, embora não sejam as melhores que eu já ouvi, não deixam a desejar. E a história não é nem um pouco clichê. Fora que a gente tem uma das melhores cenas do audiovisual presente aqui, né? Caraca. A gente segue e os esqueletos começam a contar a história da noiva cadáver. Basicamente, eles ficam cantando que a morte vai chegar pra todos, que você pode se esconder ou até rezar, mas que no funeral você não vai escapar. O que é verdade, mas como eu já falei sobre esse assunto muito aqui no canal, é bom deixar pra falar novamente no futuro. A morte virá, independente se a gente postergar o seu assunto ou não. Adiemos então o nosso destino. A história da noiva é mais ou menos a seguinte: ela fazia parte de uma família rica e acabou se apaixonando por um rapaz pobre. Os dois, então, decidiram fugir de suas famílias e viverem juntos. Então, marcaram um lugar pra fugir. Acontece que, chegando lá, a noiva levou algumas joias por precaução, talvez para que pudessem sobreviver um tempo. E, esperando seu amado, a silhueta de um homem apareceu no nevoeiro do cemitério e a matou, levando todas as suas joias. E é com essa história macabra que a gente vai lidar nesse filme. E essa mulher leva a obsessão dela de casar até o túmulo, tanto que não arranca suas roupas de noiva e troca. Então, ela ficou esperando esse tempo todo por alguém para que pudesse casar, o que chega a ser um pouco problemático, na verdade. Porque mesmo depois de ter sido assassinada e traída por quem jurou amor pra ela, ela ainda guarda a mesma realização do sonho, mesmo depois de todas essas coisas terríveis terem acontecido. Nesse momento, eu não sei se eu devo aplaudir ou lamentar. Aplaudir pela convicção e pela força de vontade de se manter com os mesmos objetivos, mesmo que esses objetivos a tenha matado. Ou lamentar também pelo mesmo motivo. E acho que agora é um bom momento pra comentar sobre as cores e o modo de vida nos dois mundos. Enquanto no mundo dos vivos as coisas são tristes, cinzas e cheias de deveres que não fazem sentido, no mundo dos mortos temos gente animada, jazz e cores. Ou seja, o filme subverte o conceito de morte ao torná-la mais desejável que a vida. O filme segue e nós vemos o Victor tentando enganar a noiva para que cheguem ao mundo dos vivos. Ele faz isso tentando convencer ela a conhecer seus pais, que estão no mundo dos vivos. E eu não entendo por que ele só não falou a verdade naquele momento. Será que ela fica tão brava assim? Bom, é provável que sim, e que talvez fosse até mais difícil dele sair daquele mundo por conta disso. Logo, eles recebem a ajuda do velho Goodnet para sair do mundo dos mortos e voltarem ao mundo de nós, vivos, enfim. Eu passei tanto tempo na escuridão que quase havia me esquecido de como é linda a luz do luar. Naquele momento, o Victor conta uma mentirinha dizendo que vai chamar os pais dele e faz com que ela fique ali esperando, mas a voz da consciência da noiva, que é uma larva, faz ela criar desconfiança e ir atrás dele. No outro lado desse mundo, o que o Victor tá fazendo era admitindo seu amor pela Vitória, por mais que eles tenham acabado de se conhecer e tenham um romance de algumas horas. Ele já a ama e quer ficar a vida toda com ela, o que é um pouco estranho, mas é natural pensar que ele agiria de forma emocionada, tendo em vista que ele é um menino que não sai de casa, não conhece o mundo e nem as coisas como funcionam e como são. O que deixa claro o motivo de estar tão emocionado. Quando você não tem tantas experiências de vida e não para pra analisar o mundo ao seu redor, é natural que você acredite que as coisas são como você as sente. Mas a verdade é que o mundo é menos intuitivo do que queremos acreditar que ele seja. O problema disso é que quando o Victor vai beijar a Vitória, a noiva acaba entrando pela janela, ficando com raiva e levando ele embora. Se fosse em outras circunstâncias, quem sabe? Mas somos diferentes demais. Puxa, você
Você está morta. Devia ter visto isso quando me pediu pra casar com você. Por que você não entende? Eu nunca me casaria com você. Foi um engano. Eita. As palavras dele foram duras, mas bastante essa duras, é a cara. realidade. O que aconteceu foi realmente um engano. Ele estava treinando pra casar com outra e não com Sim. ela. Os dois fazem parte de mundos distintos. São pessoas diferentes demais pra estarem juntas. Mas isso não quer dizer que ela não mereça alguém também. Só quer dizer que os dois estão naquela situação por um engano e não por vontade. Apesar dela estar ali por vontade. A única finura daquela criatura é viva estar. Dispensável. Trivial. Já sabemos que isso é algo circunstancial. Nesse ponto, uma aranha e a voz da consciência da nossa querida noiva cadáver começam a cantar sobre as coisas que a noiva tem, mas a Vitória não tem. E dizem que o único mérito da Vitória é estar viva. Isso com o objetivo de elevar a autoestima da noiva, que se vê sendo trocada mais uma vez, só que dessa vez não por joias, mas sim por outra mulher com características de que está viva. Existem algumas formas de se lidar com a baixa autoestima, mas primeiro devemos identificar o motivo da baixa autoestima da noiva. E ele é a comparação dela com a outra pessoa, a pessoa da qual ela foi trocada. E o objeto que faz com que ela se sinta inferior é a outra estar viva e ela não. Poderíamos também dizer sobre a outra ser mais bonita, se fosse uma comparação no mundo real. A questão é que a autoestima é uma pergunta que a resposta tem que ser dada por você. Às vezes, devemos ignorar até o que as outras pessoas acham do objeto que nos deixa tristes, para que possamos prosseguir e gostarmos de nós mesmos. Portanto, o que o Victor acha da noiva, bonita, feia, morta ou viva, não deve importar. Há uma certa quantidade de negação da opinião alheia, ou pelo menos negação da opinião do Victor quando é essa a questão. Devemos colocar nossa visão de nós mesmos acima da visão dos outros sobre nós. Se ele prefere a outra, então que fique com a outra, mas a noiva deve escolher sempre a si mesma. E assim se importará menos com a opinião do Victor, que também não fez por mal, mas por simples engano. Portanto, a sua autoestima é diretamente correlacionada com a sua autodisciplina. O quanto você consegue analisar o próximo e descartar as opiniões dele. Devemos sempre nos lembrarmos que os objetos por si não têm poder algum sobre a nossa opinião, mas só nós temos racionalmente o poder de dar impressões opinativas sobre as coisas. Dito isso, é natural que ela não goste de si mesma, visto que ela dá mais importância para a opinião do Victor do que para sua opinião. Ao se comparar, ela sacrifica sua autoestima e autodisciplina em nome de um amor que nunca existiu, a não ser na ilusão que ela criou. O filme segue e nós vemos a Vitória indo salvar o seu amado, mas ela vai procurar ajuda com um cara errado, o padre, que acaba mandando ela de volta para casa dos seus pais, que a tratam como um animal de estimação e não como um ser humano. Por causa da pobreza, os pais dela decidem casar ela com o Lord Barkis, que é um personagem que apareceu no começo do filme, eu não acabei não falando, enfim, que é o mesmo cara que matou a noiva cadáver há algum tempo atrás. Pelo menos é que o filme dá a entender até esse ponto. Logo em seguida, vemos mais um morto chegando no mundo dos mortos, e ele é o cara que estava levando a carruagem dos pais do Victor. É a partir disso que o Victor toma conhecimento que a Vitória está casando com o Lord Bark, e assim ele se desilude de casar com ela e aceita o seu destino de casar com a noiva cadáver. Mulheres não se pode viver com elas. Não se pode viver sem elas. E partindo já pro final do filme, os mortos invadem o mundo dos vivos após o Victor descobrir que a Vitória se casou com o Lord Bark. Isso fez com que ele aceitasse casar com a noiva, mas para isso eles teriam que fazer novamente os votos de casamento enquanto o Victor tomava uma taça de veneno, porque um vivo não pode casar-se com um morto. Meus sonhos foram roubados de mim. E agora? Eu roubei os sonhos de outra pessoa. Eu amo você, Victor. Mas você não é meu. É bonita essa cena. E aqui a gente vê um sacrifício da noiva cadáver. Ela se sacrifica pelo amor alheio. Ela vê que o que ela tá fazendo não é certo, que não é a vontade deles, e aceita que ela tá morta e essa é a condição dela, e ela não pode negar isso, ela não pode matar alguém só pra se sentir feliz. Logo depois, o Lord Barkis entra e a Emily reconhece que foi ele quem a matou. E a gente tem aquele plot twist gostosinho de que ele bebe a taça de veneno que era pro Victor beber, porque ele ia se matar. Daí o Lord Barkis se mata sem querer. Diga-me, minha cara. O coração ainda se desilude depois que ele para de bater? E assim ele se mata e os mortos o punem. Só não sei exatamente como eles fazem isso, mas eles o punem. No fim, a noiva devolve a aliança pro Victor, supera tudo o que aconteceu e vira um monte de borboletas. Talvez indicando que haja outro mundo pós-vida além daquele dos esqueletos. Aqui a gente vê uma mulher que tinha um sonho, não conseguiu realizar o sonho e desistiu do sonho. Às vezes, a realidade simplesmente não vai permitir que o seu sonho se realize. E não é porque tem uma força contra você, mas simplesmente porque essa é a vida. Justíssimo, muito justo. Essa é a vida, cara. A gente tem que aceitar ela do jeito que ela é. E, cara, como sempre, Hamlet, claro que esse bolo merece um like, cara. Likezão aqui pra ajudar o Hamlet. Cara, muito bom, muito bom. Ele acabou não usando muito as filosofias de filósofos nesse vídeo, que ele costuma usar na maioria das vezes. Mas interessante.
Me parece um bom filme, de fato. Eu mesmo que eu não lembro dele mesmo. Acho que ele não me marcou o suficiente. Mas faz parte, faz parte, faz parte. E bom, deixa eu ver aqui os comentários. Verdade, o vídeo sobre o mundo estranho de Jack, eu tenho que ver depois. Sad Boy da esquina cearense. Eu continuo achando que o Victor tinha mais em comum com a Emily do que com a Vitória, mas eu amo muito esse filme de todas as formas, e na minha visão, no final, ela se liberta de uma crença limitada e passa a viver sem esperar que ninguém a faça feliz, pois ela vai encontrar a felicidade sozinha. Justo, justíssimo. Solarian Blah. Almoçar vendo um canal fera falando de um filme mais incrível ainda. Cara, eu acho incrível como A Noiva Cadáver ainda ensina muito sobre aceitação. Um filme que sempre será lembrado. De fato, sempre vai ser lembrado. Muitas pessoas realmente amam demais esse filme, cara. Gremuri. Existe uma teoria muito boa sobre esse filme que diz que a noiva é, na verdade, a irmã mais velha da Vitória. Ela queria se casar com o vilão do filme, mas os pais dela não permitiram, porque ele era pobre. Aí ela resolve fugir para casar com ele e rouba todas as riquezas da família. Por isso que agora a família da Vitória está pobre, porque a filha mais velha deles roubou tudo. Os pais não conhecem o vilão e não sabem que foi ele que matou a filha deles. Que eu suponho que eles também nem devem saber que ela está morta. Por isso, até pensam em casar a Vitória com ele no filme. E a noiva não se lembra da sua própria irmã porque ou ela era muito jovem quando a noiva morreu e mudou um pouco, ou a noiva simplesmente não lembra por estar morta. Eu acho que essa teoria cai por terra pelo fato dela lembrar exatamente quem matou ela. E... Bom, se ele fosse de fato o noivo dela, ela saberia, né, cara? Ela ia falar, você me traiu e tal, um bagulho assim, sabe? Você era meu amor e tal. Sem falar que ela também não lembra dos pais, se assim posso dizer. Então, sei lá, cara, essa teoria aí é meio furada, cara. É bem cheia de furo de roteiro, se assim pode dizer. Aqui, exatamente. A resposta do comentário. Kamai. Então ela iria lembrar dos seus pais, sabe? Então, aí já não sei. Ele respondeu, né? Eu acho que em nenhum momento do filme os pais chegam a se encontrar com a Emily, mas não me recordo bem agora. Ok, se realmente eles não se encontram com ela, realmente pode ter acontecido isso. Mas quando os mortos invadem ali a festa que o Hamlet falou, eu acho que ela deveria se encontrar com eles, não? Não sei. Caraca, tem um comentário muito grande aqui, cara, sobre uma teoria. Eu não vou... Nossa. Tá, ok, vou ler essa teoria aqui, cara. Vamos lá. Nana Sameio. Minha teoria. No filme, Emily fala que seus pais se mudaram. Na parte em que ela conversa com Victor sobre seus pais de Victor, ainda estarem vivos. Posso ter confundido, mas acredito que elas não são irmãs. Mas o que me deixa intrigado é que, como ninguém conhece Emily, mesmo quando ela volta para casar no final do filme, não há ninguém que a reconheça, nem mesmo os mais velhos que moram lá há anos. É estranho, principalmente partindo da teoria que não faz muito tempo que ela morreu, como uma menina até então criada em uma cidade minúscula como aquela não tem quem a conheça, e a família dela parecia bastante influente. Impossível não saber quem seria Emily. Para mim, ela não morava ali. Ela foi morta e enterrada ali, principalmente porque ela fugiu. Ela poderia ser de uma cidade vizinha. Até a caveira não fala de onde ela fugiu e nem como. Ela estava na parte profunda da floresta, pois Victor demora a encontrar seu corpo. Ela pode ter vindo pelo outro lado da floresta e foi morta ali. E a outra,
O assassino dela, o Lorde, também não morava naquela cidade, pois ninguém jamais ouviu falar dele lá. E porque ele voltaria para a cidade onde ele supostamente matou uma cidadã de lá. E sabendo que sua então família, se fosse a mesma da Victoria, ainda estava lá. Correu o risco de ser pego para nada? Possível, ele era da antiga cidade onde Emily vivia. Para solidificar ainda mais isso, aquele jornalista que passa todas as informações gritando para a cidade quando vê a Emily e Victor juntos diz apenas que ele estava com uma moça bela, sedutora, de cabelos longos, negros. Como o maior fofoqueiro da cidade não saberia quem era a Emily, que fugiu com seu amor proibido, levando as joias da família influente, o suficiente para ter um anel de 1 milhão. Como ninguém saberia de nada, como em terras ninguém saberia quem era essa moça desaparecida, a não ser que eles nunca a tenham conhecido lá. Minha teoria. Nossa, que teoria grande, cara. Ok. Eu acho que falta detalhes no filme. Acho que talvez se o diretor ou o roteirista, eles poderiam responder melhor esse tipo de pergunta. Porque, caraca, cara, isso é muita coisa. Parece que tem buracos ainda nessa história. A La Nexus, um dos meus preferidos. Eu sempre senti uma agonia no começo com toda aquela cinza e melancolia. Mas as músicas, a história e os personagens, meu Deus. Ela virando borboleta, finalmente se libertando, na minha visão, é tudo muito bom. De fato. E último aqui, Ana Beatriz Viana. Eu amo esse filme. A Noiva Cadáver, O Estranho Mundo de Jack e Coraline são minhas animações em stop motion da vida. De fato, até porque eu diria até que não tem tantas animações de stop motion assim no mercado. Existe bastante, não vou mentir. Se eu fosse olhar bem, deveria ter talvez umas 100. Isso eu considerando as animações que eu não conheço, cara. Porque tem muita animação que eu não conheço. Inclusive o Paranormal, que o próprio Hamlet já fez um vídeo e eu já reagi aqui. É uma animação stop motion que eu não conhecia, cara. E isso é incrível. E, bem, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. De verdade. Deem like aí embaixo. Se inscrevam no canal. Vão lá no vídeo do Hamlet. Deem like lá também, por favor. Muitíssimo obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu falei bastante, li bastante teoria ali. Bastante não, né? Li 2 teorias. Se vocês querem comentar algo sobre isso, eu gostaria de ler a opinião de vocês. E, bem, brigadão. Se cuidem, pessoal. Fiquem bem. E até a próxima. Falou!